Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Voltar lá para o Allianz Parque, onde está o Alexandre Silvestre com mais destaques do Clássico, e daqui a pouco nós vamos discutir essa história do Hendrick aqui no nosso programa. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Flávio. Boa noite, mesa redonda, timaço, um beijo. Tatá Muniz, meu pai profissional, meu irmão mais velho, meu tio, meu conselheiro, meu guru, devo muito a esse homem. Boa noite a todos, o Palmeiras conseguiu uma vitória mais uma vez heróica. Eu falo aqui da Rua Palestra Itália porque infelizmente as emissoras não detentoras dos direitos estão proibidas de transmitir qualquer coisa ao vivo de dentro dos estádios. Então eu venho pra rua, daqui a pouquinho, vocês que já ouviram aí o Abel Ferreira falando ao vivo, daqui a pouquinho vai ter o Everton também conversando com a nossa reportagem, ele que passou pela zona mista do Allianz Parque após essa vitória do Palmeiras por 1-0, mais uma vitória suada, de novo jogador expulso, o Abel também foi pro chuveiro no finzinho do jogo e o Palmeiras conseguindo manter essa gordura, se deu bem porque o Flamengo perdeu pro Fluminense, o Fluminense segue na briga matemática, o Internacional joga amanhã, mas o Palmeiras está muito bem, obrigado, uma força mental impressionante e o time depois que teve o Danilo expulso, aos 15 do segundo tempo, o jogo estava muito difícil, o Palmeiras conseguiu melhorar, uma das mexidas do Abel que foi preponderante para essa melhora foi a entrada do Mike pelo lado direito, mantendo a força ofensiva do Palmeiras com 1 a menos. O Soteldo praticamente sozinho deu muito trabalho para a defesa do Palmeiras. O Palmeiras poderia até ter perdido o jogo, mas no frigir dos ovos deu o Verdão 1-0, líder absoluto. Restam agora 11 finais. E pelas minhas contas não serão 11, porque o Palmeiras deve bater campeão brasileiro antes da última rodada, meus queridos. Aqui tivemos mais de 40 mil pessoas e a torcida do Palmeiras, de novo, mais uma vez, deu show. E foi uma espécie de 11º jogador, porque quando o Danilo foi expulso, a torcida praticamente entrou em campo e levou o time a essa vitória. Quem fez o gol? O Merentiel. A expectativa era de que o Hendrick pudesse jogar um pouquinho, já que você citou o garoto Hendrick, de 16 anos, Flávio Prado. Foi a primeira vez que ele foi relacionado para o jogo, não jogou, mas ficou no banco. E quando o Abel precisou trocar e colocar um outro atacante, um centroavante, a escolha foi pelo Merentiel. Merentiel que quase fez um gol de bicicleta e depois, no finzinho do jogo, aos 32 mais ou menos, meteu uma linda virada depois de amortecer a bola, decretando 1-0, 3 pontos na conta. Palmeiras a caminho do título brasileiro, Flávio. Legal, Silvestre, ótimo. Bom, antes da gente falar do jogo, vamos mostrar as cenas do jogo. Boa noite, Miller. O Palmeiras está certo de preservar o Hendrick ou deveria lançá-lo já? O que você pensa disso? Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, todo mundo está numa expectativa muito grande para o Hendrick jogar. Até porque ele é um jogador diferente, né? Ele tem, assim, muitas qualidades ao mesmo tempo, juntas, né? Na praticidade da bola, que pouco jogador no futebol brasileiro tem. Então a expectativa dele estrear no profissional é muito grande. Todo mundo quer, até eu. É claro que o Abel ele tem as suas convicções. Não estou dizendo que ele está errado em preservar o Hendrick, mas é claro que a qualquer momento ele tem que colocar o Hendrick para jogar, até porque é um jogador que está, né, no pleno da sua idade e da sua carreira, né? Ele é um jogador, quando ele começar a jogar na sequência de jogos, ele vai arrebentar com o adversário, porque ele tem esses atributos que quase nenhum jogador no futebol brasileiro tem, né? Eu penso que, principalmente no Paulistão do ano que vem, o Hendrick vai jogar quase todas as partidas, até porque o Palmeiras terá, de novo, um calendário extenso, né? Por conta da Libertadores, Copa do Brasil, etc. Mas, claro que coloca-se o jogador no banco, significa que ele está preparado para jogar. As escolhas do Abel hoje não foram erradas, foram certas. Tanto é que o garoto fez o gol da vitória, né? Acho que não só essa mudança, porque ele perde, né? O Abel perde o Danilo, mas ele conserva a individualidade. É isso que é o X da questão. O Scarpa não é um jogador de individualidade. Ele é um jogador de bater bem na bola, um jogador mais assim corporativo. Agora, a individualidade do Dudu, que jogou muita bola hoje, a individualidade do Rony, ele preservou. O Palmeiras ficou muito tempo com um jogador a menos, mas
Depois da expulsão do Danilo, o Palmeiras, René Simões, coincidentemente, jogou muito melhor que o Santos. E mandou na partida, mesmo com um jogador a menos. Então, acho que esse um jogador a menos não fez falta para o Palmeiras. Tamanha a sua qualidade do seu ataque. Por isso que ele foi vencedor hoje, com todos os méritos. Paulo Sérgio, para você, já devia ter colocado o garoto, tá certo, tem que tomar esse cuidado mesmo. O que você pensa disso? Bom, boa noite, Flávio, boa noite a todos, né? Professor René, Tatá. Eu conheci o Tatá sem barba, né? O Tatá, né? Novinho, né? Boa noite a todos. Bom, eu entrevistei no Papo de Campeões o Edu. O Edu, ele foi para a seleção brasileira, para uma Copa do Mundo com 16 anos, jogador. Com 16 anos. Com 18 anos, o Ronaldo Fenômeno estava na Copa do Mundo juntamente conosco. Então, são jogadores assim que para chegar a uma Copa do Mundo, você precisa dar um tempinho para que esse atleta possa mostrar o seu potencial. Então, nós vemos na história, né, professor, que já teve jogadores nessa idade que está... Pelé, né? O próprio Pelé, 16, 17 anos. 17 né? ele era campeão do mundo. Com 16 ele foi lançado no né? time do Santos. Então, não, por que não voltar a isso? Eu não entendo certas coisas, mas se é a norma do clube, como o próprio Abel mencionou, vamos acatar. Mas eu acho que esse jogador é bem melhor que muitos que estão no banco. Coutinho começou, parceiro do Pelé, com 15 anos. Ele estreou no time do Santos com 15 anos. Chico Lang, sua opinião a respeito do tema? A minha opinião é simples. Eu vou fazer algumas perguntas, eu queria que vocês me respondessem. O Hendrick já teria estreado no Corinthians? Sim. Já teria estreado no São Paulo? Claro, evidente que sim. Já teria jogado no Santos? Pô. No Santos eles já tem 100 jogos. Nossa, já teria quase 100 jogos. Ele seria titular no Flamengo? Seria. Pau a pau ali com o Gabigol, com o Pedro, por que não? Seria titular no Fluminense? Opa, claro. Imagina, toque de bola, saída rápida do Diniz, né? Que quebrou a cara contra o Corinthians, mas a gente tem que reconhecer que é um time que toca a bola, que vai para cima. Que venceu o Flamengo hoje. E venceu o Flamengo hoje. Seria titular no Botafogo do Rio? Opa, como não? Atlético? Poxa, Atlético Mineiro? Claro. No Internacional, no Grêmio? Seria, evidentemente, seria qualquer time brasileiro. E digo mais, ele seria reserva no Real Madrid? Opa, lógico. Ninguém é besta, o cara é bom. De vez em quando ele entrava no jogo, resolvia, principalmente com aqueles times quase meio morto lá da Espanha, né? Já punha o cara para fazer 5 gols e acabou. Então, se ele seria reserva, ou titular, ou reserva, em qualquer time desses que eu falei, por que ele não era o Palmeiras? Eu acho que a diretoria tem que vir a público e dizer, olha, nós não vamos, não tem que jogar essa bucha pro Abel. O Abel não tem nada com isso, a diretoria que não quer que ele jogue. Agora, sei lá por quê, para mim encontraria lógica. O futebol brasileiro é assim, quando o cara é bom, ele já começa a jogar no time logo de cara. Eu me lembro, acompanhei muito o Miller quando começou e o Paulo Sérgio quando começou. O Paulo subiu para o Corinthians com 18 anos, mas todo o treino do Corinthians, o que esse moleque apanhava, vou falar moleque porque ele era novinho, perna fininha, o Tatá lembra. Bom, mas ninguém perdoava o Paulo Sérgio, mas dava um cacetada nele para valer mesmo. E ele levantava quietinho e continuava dando gás. O time dos Menudos, você tinha quantos anos, Miller? 17. 17. Nossa, o Miller estreou no São Paulo voando. Voando. Então, quer dizer, eu não entendo qual é a lógica do Palmeiras, da diretoria do Palmeiras e o plano de carreira que eles estão fazendo para esse menino. A meu modo de ver, está atrapalhando. Meu modo de ver. Agora, se eles não querem ele, pode mandar para o Corinthians que a gente aceita. René Simões, técnico, campeoníssimo, conhecedor profundo de futebol, estudioso de futebol. O que você pensa sobre o tema? Dá para a gente opinar de fora? Não dá? O que você pode nos dizer? Eu acho que a gente tem que separar, né, o processo de maturação do jogador. Pode ser até que o Palmeiras esteja correto ao fazer isso. E a entrevista do treinador. Pela entrevista do treinador, eu acho que o Palmeiras está errado. Porque na entrevista ele falou que a direção não quer que ele jogue com medo de alguém vir e pegar o jogador. Se é esta a razão, ele não deve jogar na Sub-17, na Sub-20, nem na seleção brasileira. Porque ele vai ser visto e vai ser querido pelos outros.
Então eu não entendo esse ponto aqui. Agora, se é questão de maturação, aí é outra história. Pode ser até que eles estejam corretos nessa questão da maturação. É um processo. Agora, vamos lembrar o seguinte, você só ganha musculatura, e aí eu faço a comparação com qualquer trabalho que você vai fazer numa academia, você começa com 5 quilos, depois com 10 quilos, com 20 quilos, e você vai hipertrofiando. Esse menino na sub-17 não ajuda mais nada a ele. Ele jogar um jogo de sub-17, em termos de ganho mental, em termos de decisões, não ganha nada. Jogar na sub-20 também já não ajuda mais nada para ele. Ele vai precisar levar as pancadas que levou o Paulo Sérgio na equipe titular, que o Miller com 17 anos, para que ele evolua. É por isso que às vezes você tem um aluno na sala e diz assim, expulsa ele porque ele é hiperativo. Não é não. É que quando você fala para ele 1 mais 1, ele já entendeu que é 2. E tem outro do lado que não entendeu ainda que 1 mais 1 é igual a 2. Tem que dizer, não, filho, olha aqui, ó, eu tenho um dedo, se eu puser outro dedo, e esse que já entendeu rápido, assim, pô, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele começa a fazer bobagem lá. Então você, ao invés de fazer com que ele suba o nível dele, você faz com que ele decresça. Então, há que separar isso aí. Se não estão colocando porque não querem que ele faça, é um grande erro isso. Agora, se no processo eles acham que vão amadurecer ele, talvez estejam certos. O Pato, né, o Internacional, escondeu o Pato, mandou até para a Europa. Pato escondeu. Ele jogou 3 jogos e foi embora. O que você pensa disso? Pois é, pode ser uma mistura disso tudo, né? E se estão preparando ele só para vender, né? Só para fazer dinheiro. De repente alguém pensou isso lá. E por isso está preservando. A renovação do contrato dele, quando ele renovou, o presidente Leila disse que ele tinha um contrato que segurava, até por questão legal, até os 18 anos. E depois, a multa ela é compatível com uma venda aos 18 anos. Ou seja, ele teria um ano e pouco para jogar no Palmeiras. Tem que fazer 16 para fazer o contrato. Primeiro profissional é com 16 anos. Ele não tem ainda? Isso. Não, fez agora. Fez e aí ela deu essa o primeiro informação. contrato profissional. E o segundo contrato, a prioridade é do clube. Mas aí ela já coloca a situação de, com 18 anos, sair. Mas teria então 1 ano e meio para ele jogar no Palmeiras. Pois é, só se estão preparando o menino para ser vendido. Só tem essa explicação. O treinador foi claro. Quantas vezes o treinador falou na entrevista para o Silvestre, para quem, aliás, eu mando um beijo e agradeço as palavras, a direção não quer, a direção não quer, a direção não quer. E citou todos os outros que estão à frente, tecnicamente, na cabeça do treinador, em relação ao menino. É um pecado. Todos nós aqui gostaríamos de ver jogar. O Chico tem razão. Jogaria em qualquer time. Aliás, ele tem uma oportunidade, se puder ainda. Eu nem sei se pode, mas se pudesse ser aproveitado pelo Sub-20, vem aí Palmeiras e Corinthians. Não, ele vai jogar. Ele vai ter que jogar. Ele vai ter que jogar. Ele já vai dar recado. E tem que pôr ele para jogar. Sabe o que acontece, Flavito? Se o Abel colocar o Hendrick semana que vem, ou daqui 15 dias, ou daqui 1 mês, a preocupação que eles têm, ou o Abel principalmente, em queimar o jogador, essa preocupação ele não tem que ter. Porque o Hendrick não vai ser queimado. Pela qualidade que ele tem, jamais ele vai ser queimado. Por exemplo, eles vão perder o Scarpa no final do ano. Coloca o Hendrick de titular, ele vai arrebentar com certeza. Então, eu acho que essa preocupação, não, espera um pouco, é muito cedo. Muito cedo. Um jogador como ele, hoje a alimentação é diferente de 50 anos atrás. Tem o Vitor Roque, com a idade dele, um pouquinho mais só, já tem quase 50 jogos como profissional, né? E foi o jogador que eliminou o Palmeiras da Libertadores. Exatamente. Foi o melhor jogador em campo. Outra coisa, a estrutura física desse garoto é diferenciada. Eu lembro que eu, com 18 anos, eu não tinha panturrilha, Tatá. E esse menino hoje já tem um corpo de jogador que está na Europa. Então é um jogador, como o próprio Miller falou, que realmente, se entrar, vai dar conta do recado. Não tem como perder o potencial desse garoto no profissional. Em janeiro, nessa última Copa São Paulo, René, Paulo, Chico, Tatá, Flavito, eu assisti um jogo do Palmeiras na Arena Barueri. E o Hendrick arrebentou com o jogo. Ele com 16, nem 16 tinha ainda, com 15 e no Sub-20, né? Porque Copa São Paulo é Sub-20. Ele arrebentou com o jogo e você precisava ver a força dele nas decisões individuais, em jogadas individuais. A força dele, ele estava muito acima de todos os jogadores Sub-20 ali. Quer dizer, ele com 15 anos, com essa força, imagine agora ele com 16 anos.
Bom, nós vamos mostrar o jogo, né? Vitória do Palmeiras, mais uma partida onde o Palmeiras sofreu, mas acabou ganhando. Mas antes eu quero passar um recado bem bacana para você. Vou mostrar o jogo. Quem viu o jogo? O Paulo, eu sei que viu. Eu vi um pouco. Tá, e aí? O primeiro tempo foi um jogo assim muito laicar, né? A equipe do Palmeiras não teve essa superioridade no início do primeiro tempo. O Santos, eu gostei muito do Soteldo no meio-campo. Foi um jogador assim que chegou mais de trás, chegando no Marcos Leonardo. Foi um jogador assim que chegou mais de trás, chegando no Marcos Leonardo. O Lucas Braga, de um lado, não gostei muito desses jogadores que nas laterais, porque marcaram muito e deixaram muito de jogar. E o Soteldo, esse daí foi o lance da expulsão. Foi um jogador que criou muito ali no meio campo. Agora, foi um jogo onde a equipe do Palmeiras, no segundo tempo, teve uma superioridade bem maior. Com 10, né? O primeiro tempo foi fraco. Foi, lá e cá. O Palmeiras jogou mal, o Santos marcou bem, até o Santos começou até melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo, como eu disse, depois da expulsão do Danilo, o Palmeiras jogou muito melhor, muito mais que o Santos, mandou na partida, por isso que mereceu a vitória. Ô Flávio, posso mandar um recado pro Danilo? Claro. Danilo, volta da seleção, Danilo. Danilo, volta da seleção. Você está na seleção brasileira ainda, você não voltou para o Palmeiras. O seu corpo voltou, mas a sua cabeça ficou. Então, seu corpo sem a sua cabeça não funciona, meu filho. Volta, vai buscar a sua cabeça lá. Vai buscar o seu eu lá na seleção. Porque você no Palmeiras, cara do céu, olha, o Xavier do Corinthians é melhor que você. Jamais faria um pênalti desse idiota, um pênalti imbecil. Você está sendo expulso um jogo sim, um jogo não. Por que está acontecendo isso com você? Não foi pênalti não, Chico. Foi uma falta fora da área. Não, sim, foi uma falta fora da área, mas ele está sendo expulso um Mas jogo sim, foi não. justa a expulsão? Foi justo. Foi justíssima. Foi, né? Foi justíssima. Ele quase arranca, quebra o Soteldo no meio. Esqueceu o futebol na seleção. Volta, Danilo. Volta da seleção. Tem cara que vai para a seleção e não volta nunca mais. E temo que esse seja o caso desse menino. Olha aí, ele já queria chutar o Soteldo antes. Olha a entrada dele. Olha. Nossa, Não. de Deus. O duro, sabe o que é, Chicão? Os outros jogadores, iam correr no árbitro, os jogadores do Palmeiras. Quase quebrou o Soteldo. Olha o lance. Isso aí Ele não escorrega, não. Não. Você vê que ele estica a perna. Olha lá. Ele sola. Nossa. Não, isso aí não. E se o Soteldo não está no movimento da alavanca de levantar a perna, ficasse presa no chão nesse gramado sintético... Quebrava. 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 O Palmeiras tem que se preocupar com isso. Olha lá. Eu acho que é o quarto jogo. Olha lá, o Piquerez. Olha o Everton que sai. Olha lá, falando que não foi nada. É o quarto absurdo. jogo que tem jogador expulso, precisa prestar atenção nisso. Imaginei até que o Santos ia ganhar o jogo depois disso. O Orlando, aliás, fez um belo trabalho, né? Há que se ressaltar o trabalho do Orlando. O Orlando é sensacional Santos como Orlando desmontado. Ribeiro, onde ele vai, ele faz sucesso. Santos foi campeão da desmontado Copa São Paulo, foi pro Palmeiras. Ele deveria ser fixado no time do Santos. Muito bom. Trabalhou comigo, começou comigo no São Paulo, dirigindo a Sub-14, depois Sub-17, subiu. É um cara excepcional. Agora, eu tenho um comentário a respeito da expulsão do Danilo, da expulsão dos jogadores. Né? Nós temos que ver quantas expulsões o Palmeiras teve dos seus jogadores e quantas teve do seu treinador. Que foi expulso Seu Renê, treinador. inclusive aqui no Instagram, aqui nas mensagens também do Twitter, as pessoas estão perguntando o seguinte para você: se essa sequência de expulsões em jogos decisivos está mostrando uma instabilidade emocional do Palmeiras, na sua opinião? Normalmente você é fruto, o liderado é fruto do seu líder. Se o seu líder mostra destempero, e olha que eu gosto muito do Abel como treinador, hein? Gosto de alguns conceitos que ele passa, gosto muito disso. Agora, esse comportamento dele, justificando sempre com os hábitos, eu sou totalmente... Na minha vida eu fui expulso 2 vezes. Na vida, Em 50 anos eu fui expulso 2 vezes de campo. E uma, porque era um juiz que era jogador no mundo árabe, ele era jogador do maior adversário nosso, e a gente dirigia 2 times, o profissional e a Sub-23. Na Sub-23, quando eu olhei o juiz,
Ele era o centroavante do maior. Eu digo, uma porra, Então essa não conta. Essa não conta. Essa E a não outra foi uma, mas eu fui absolvido porque foi absurdo também. Agora, E ele vocês agora viram o lance? Vocês viram o lance da muito- expulsão dele? Muito ruim. Ele chegou no quarto juiz, O simplesmente, tempo todo. e falou aquilo que todos nós sabemos. O senhor vai para... Não, e o Assim, interessante na cara, é o seguinte. apontando o dedo aí, assim com a mão Foi, pra lógico que trás, quando ele foi expulso, aí depois ele vai no árbitro e aí começa a falar E um é monte ele de e a coisa. comissão, né? Todos estavam pendurados. Ele e os dois auxiliares. Isso é o pior, é que ele volta pendurado. Quando ele voltar desse E eu vermelho, ele sou- volta pendurado. E eu fico tranquilo em falar isso, que eu sou totalmente favorável aos treinadores a esse intercâmbio. Isso é muito Claro, saudável. claro. Agora, o que é duro é ele dizer que os nossos jogadores precisam ser educados, e eu concordo com ele, e ele mostrar esse tipo de educação, né, desportiva. Eu só falo do campo, fora eu não conheço, Claro. ele não posso falar. A educação desportiva dele está deixando a desejar. Ele não pode fazer um discurso depois de que os nossos jogadores precisam ser educados. Quem tem que educá-lo é ele. E ele não está mostrando isso. Vamos voltar ao Allianz Parque. O Alexandre Silvestre está lá. Qual a nova atração que você nos traz, Silvestre? A nova atração é a jaula. É a jaula. Eu tô sendo preso aqui, ó. As grades sendo colocadas aqui ao meu redor. Repórter é um perigo, Flávio Prado. Tô brincando. É que eu tô do lado de fora aqui. Por aqueles motivos que eu já expliquei. Ó, o Palmeiras conseguiu essa vitória também pelo goleiro Everton, mais uma vez foi importante. O Santos tem um baita goleiro, né, o João Paulo, e o Palmeiras tem um outro goleiraço, que é o Everton. Eu e minha equipe externa, Almeidinha, Rafa, conseguimos colher um depoimento, algumas palavras do goleirão do Palmeiras na zona mista, ele falando dessa vitória, da expulsão de novo de um jogador, mente fria, coração quente, enfim, etc e tal. Palmeiras mais líder do que nunca. Solta aí pra gente, diretor, e daqui a pouco eu volto com mais informações. Sabe que nesse brasileiro tem muitos concorrentes, né? Muitos times e a tabela sempre oscila muito de rodada a rodada. Agora a gente se olhar a tabela, já tem o Fluminense como vice-líder, né? Até essa rodada o Inter joga amanhã. E acho que para nós o importante é somar nossos pontos, é pensar jogar jogo. Acho que lógico que a gente, né, entende que é um momento importante também quando você vê os adversários que estão próximos não pontuar ou às vezes derrapar ali, mas acho que o que cabe a nós é fazer a nossa parte, né? Não adianta a gente ficar torcendo pelos outros e sim fazer a nossa parte. Fizemos essas 2 vitórias que era muito importante dentro de casa, agora tem um jogo muito difícil também contra o Atlético Mineiro, uma grande equipe lá em Minas, então eu falei, todo mundo se preparar bem para fazer mais um grande jogo e continuar aí a nossa luta em mais uma decisão que vai ser para nós. Cenário muito favorável ao Palmeiras de Abel Ferreira, que foi expulso hoje, vai cumprir 2 jogos, porque ele estava pendurado, tomou o amarelo no fim do jogo e na sequência o vermelho. Então Abel Ferreira desfalca o Palmeiras, não nessa quarta, na outra, daqui a 10 dias, porque tem data FIFA, jogo de seleção brasileira, o campeonato vai dar uma paradinha, então daqui a 10 dias o Palmeiras joga contra o Atlético Mineiro no Mineirão, sem Abel Ferreira. Na sequência, mais um jogo fora de casa contra o Botafogo no Engenhão. Palmeiras terá desfalques também nos jogadores de linha, inclusive o próprio Everton, que será convocado pelo Tite mais uma vez. Então o Abel vai ter que mexer no time e não poderá ficar à margem do campo. O cenário é o seguinte: Palmeiras líder isolado, nesse momento tem 9 pontos à frente do Fluminense, que ganhou o Fla-Flu nesta tarde. O Fluminense é o segundo, 9 pontos atrás do Palmeiras. O Inter joga amanhã à noite fora de casa contra o Atlético Goianiense, que está na zona do rebaixamento. O Colorado vencendo, retoma a vice-colocação, ficaria a 8 pontos do Palmeiras, e o Palmeiras vai muito bem, obrigado, só perdeu 2 jogos em 27 rodadas no Campeonato Brasileiro e é dono da melhor campanha dele, Palmeiras, em relação a clássicos numa só temporada. Em 13, venceu 10. O 10º foi hoje à noite aqui com 1 a menos diante do Santos, que lutou até o fim e deu muito trabalho ao Palmeiras. Boa noite aí pra vocês, pessoal. Valeu. Miller, você costuma falar sobre a forma como o jogador bate na bola. O gol desse menino aí foi um gol diferente, hein? Ele até agora não tinha mostrado muita coisa, tinha feito um gol na última rodada. É aquilo que eu falo. Foi um gol difícil, não foi? Exatamente, é aquilo que eu falo. Lá na frente, o atacante ele tem que executar 90% de improviso. 10% é o tradicional. E aí ele improvisou.
Até porque eu estava comentando com o René aqui, com o Chiquito, que o zagueiro só faltou beijar o jogador do Palmeiras, né? Se não encosta. Então, quando eu jogava de costas, eu queria que o zagueiro encostasse em mim, porque eu tirava toda a ação dele de antecipar a jogada. E foi o que aconteceu. O zagueiro do Santos encostado nele lá, grudado nele, o que ele fez? Ele ficou soberano, dominou a bola, subiu um pouco, né? E ele dá essa puxada, puxeta que diz na minha terra, né? Dessa mini bicicleta e faz um golaço. Então, o improviso sempre ele vai prevalecer e vai ter sucesso diante de uma jogada difícil, porque ele está em meio metro quadrado que ele faz esse improviso e acaba fazendo um bonito gol e o gol da vitória. O Bebeto fazia muito gol assim, né? Verdade. O Bebeto que jogou no o Flamengo, Bebetinho. jogou no Vasco. Por isso que a gente tem que enaltecer, né? O Bebeto, um baita jogador. Que o Tatá cansou de entrevistar. Nascemos no mesmo dia, no mesmo ano, Chico, acredita? Olha que coisa engraçada. 7 de abril de 64, eu e o Bebeto. Olha que coisa. Maior feijoada que eu comi Só na não Espanha. jogou como ele, né? Não. Mas também o Bebeto não fez as matérias que o Tatá. Exatamente, cada um na sua. Cada um na sua. Craque no campo. Uma coisa compensa a outra. Agora, o Bebeto fazia muito isso, mas ele era pequenininho, né? Ele era baixinho, não era tão alto. E esse rapaz Merentiel, não. Ele é compridão, ele é alto, ele passa de 1,80 m. Eu até achei que ele ia colocar o Flaco Lopes, que eu gosto, acho uma técnica legal. Ele colocou o Merentiel e falou, jogador mais... Não, mas esse Merentiel é melhor que o Flaco Muito Lopes. bom jogador não, esse hein? Merentiel. O Merentiel entrou no jogo contra o Bragantino, Defesa e justiça. entrou Jogador, muito eu bem, monitorei fez até muito o ele. gol, né? É um bom jogador. Ele é melhor, Flávio. A gente teve uma impressão muito rápida, né? Tirou uma conclusão muito rápida a respeito do Flaco Lopes. Ele é mais jogador, é mais Eu técnico. acho que o Flaco Lopes ainda tem que se adaptar, mas acho que tecnicamente Todos muito superior. dois. Mas aí são estilos E ele diferentes. tem um Todos os dois são reflexo muito bons. extraordinário, Os dois são esse Merentiel. Mas então, é um reflexo extraordinário. Tem um detalhe, Flavito, que o Flaco Lopes, o atacante, ele tem que ficar invisível ao adversário. Coisa que o Flaco Lopes não sabe fazer. O Merentiel já sabe. Ficar invisível aos zagueiros. Né? Em muitas jogadas contra o Bragantino, ele fez isso. Então, pouco jogador, atacante brasileiro, sabe o que eu estou falando. Mas, vou ter que falar que é uma coisa que o atacante tem que saber disso. Ficar invisível aos zagueiros. O Merentiel sabe fazer muito bem isso. Esse Acabou detalhe o que o campeonato, Miller, né, gente? me perdoe, esse detalhe que o Miller está falando é tão importante, Toda vez que eu jogava contra o Fred, eu dizia para os meus zagueiros, ele não é invisível, ele se faz invisível. É perfeita a tua colocação. Como é que o cara fica invisível, me fala? Ele está sempre por trás, É a movimentação. sempre no espaço vazio. Quem determina o passe não é quem está com a bola. É o atacante que se movimenta. Por isso que o Romário fazia gol de cabeça sempre desse tamanho. Exatamente. A colocação. A colocação Um do jogo Fred. contra a Suécia, o cruzamento do Jorginho. absurdo aqui. Ali, ó. Num estádio Fora horroroso, dos dois fedido. Estádio horroroso, fedido. Era um lugar tudo fechado, fedendo mofo. A Copa do Mundo dos Estados Unidos de 94 foi um lixo. A organização, foi uma bela porcaria. E esse estádio era fedido. Nunca vi estádio fedido. Ele, é verdade, cheirava mofo, você espirrava e tal. Aí o Romário vai, a Suécia fez 1-0, né? Aí o Romário, de cabeça, todo mundo olhando aquele grandão. Ô, Flávio, lá. e isso aí é mais visível ainda no boxe, né, René? E Tatá, que cobriu muito evento de boxe. Quando você está boxeando com o cara, ele é tão rápido que você procura ele aqui, ele já está aqui. É a movimentação, né? É o jogo de cintura. E você também cobriu bastante boxe, né? Pouco, eu não sou do... não é, Eu mas sou você futebolero, né? Mas fiz alguma coisa do Maguire. O boxe é muito rápido. O boxe você tem que ser rápido. Mas olha, eu exatamente concordo pro com cara você, te tem pegar, muito jogador não tá? invisível. A maioria dos jogadores aqui no Brasil, ultimamente, tem sido invisível. Tem jogo invisível, né? Você fica olhando, você fala, Mas esse invisível é diferente comigo. O técnico do Corinthians é invisível. O técnico do Corinthians é Esse invisível. invisível é Eu vejo o diferente. técnico do Corinthians. Vocês comentaram com o Soteldo, e aí eu levo isso para o futebol brasileiro. Né? Os três melhores dribladores que nós temos, e talvez os únicos, é o Soteldo, é o Dudu e é o Speed Mendonça.
Lamentavelmente, um é colombiano e outro é venezuelano. Sim. Tem alguma coisa Esse errada menino do com a Fluminense, gente. o Matheus Matias, ele é É, um bom mas driblador. não é- Mas ele é muito... Não é, ele, não da é sequência ele não esse consegue dar, né? Não é esse estilo. Tinha o atacante do Fluminense que foi embora, Luiz É, Henrique. o Luiz Henrique. Henrique. Esse era. Ele- Esse era. Entendeu? Estamos produzindo muito pouco isso. Acabou a pelada, parceiro. Tem que voltar a E pelada. quando aparece, já vai embora rápido. O Anthony fez meia dúzia de jogos em São Paulo. David Neres David foi embora Neres. logo, né? Ô, Tatá, acabou o campeonato. Acabou. 39, né? Pode ser 8 com vitória do Internacional amanhã. 35ª rodada. 11 rodadas só. É, 35ª 33 rodada. pontos. O Palmeiras Você só perdeu 2 jogos. Você já pode preparar o mês, a 35ª rodada. E 11 Pra já fazer jogos festa, tem que tudo, perder acabou. 3. É, acabou. Como é que ele vai perder E 3? os em outros 11? têm que ganhar, né? Não, e os outros têm que ganhar. Tem esse detalhe também. Não, né? e isso tem que ser coincidente. Não adianta fazer como fez na rodada passada, que o Palmeiras empatou, os outros também. Tem que fazer diferente. 35ª pode preparar a taça. Mas isso aí é o mínimo que esse time do Palmeiras tem que fazer, que o palmeirense não gosta, mas eu tenho que lembrar. Perderam a Libertadores vergonhosamente. Era um título que estava pronto para o Palmeiras levar. Todo mundo aqui, na mesa redonda, dizia que o Palmeiras ia ser campeão da Libertadores. Agora vocês dois não, mas eu digo eles aqui, né, que são um bando de traíra. Não, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Mas era para ser campeão da Libertadores. Foi uma vergonha o que aconteceu. Fazer 2-0 e levar 2-2 de um time muito, muito inferior ao Você sabe o que eu acho Palmeiras, pior? Acho tecnicamente. pior ter sido eliminado em 2 jogos pelo São Paulo da Copa do Brasil. Também, A diferença é não, infinita. pelo amor de não Deus, pode aí perder é- em 2 jogos. sim. E É um jogo pra ainda bater vai, na em 2 mãe. jogos não dá. Prêmios, prêmios. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.